Olá, meus queridos, bom dia. Ótimo dia para todos. Todo mundo tenha aí um excelente dia, um dia abençoado por Deus, né? Que nós estamos precisando. Hoje eu preparei um assunto para vocês de anatomia e fisiologia, então nós vamos falar sobre um órgão que não é assim não é de uma função essencial no organismo, né? Mas porém, quando ele tem um processo inflamatório, pode causar muitos problemas de saúde, onde a cirurgia tem que ser de emergência, tá? Ele não tem uma função específica, assim, muito essencial para o organismo, não. Podemos sobreviver sem ele. Mas, queridos, quando há um processo inflamatório nesse órgão, há uma complicação séria no nosso corpo, tá? Então, nós vamos falar sobre o apêndice, tá? O apêndice é uma bolsa com formato de um tubo, tá? Que fica localizado ali na região inferior direita da barriga, tá? Ele recebe também outras denominações anatômicas, de acordo com a literatura, como apêndicecal, apêndice vermiforme ou apêndice vermicular, tá? Não é considerado, como eu falei para vocês, essencial para o organismo, porém, o seu processo inflamatório pode causar problemas à saúde, né? O processo inflamatório do apêndice chama apendicite, né? Então, quando o apêndice se inflama, ele pode causar sérias complicações para a saúde, onde a cirurgia tem que ser de emergência, tá? E o apêndice, ele é uma pequena extensão tubular que termina em fundo cego, tá? Termina em fundo cego, com formato de uma pequena bolsa e possui cerca de 10 centímetros e apresenta ligação com a primeira parte do intestino grosso. Então, ele se inicia lá na primeira parte do intestino grosso, abaixo do seco, tá? É uma pequena extensão tubular que mede aproximadamente 10 centímetros e ele vai iniciar na primeira porção do intestino grosso, tá? O apêndice no organismo, ele tem uma função para a evolução de estímulos de vida em relação ao intestino grosso, tá? Só para vocês entenderem basicamente isso, tá? O apêndice ele tem uma função não muito específica no intestino grosso, mas faz parte ali do primeiro segmento do intestino grosso. Ele se inicia no intestino grosso, bem abaixo do seco, tá? Do intestino. O que eu posso falar mais para vocês do apêndice? Tá bom. Verdade, esqueci a função do apêndice. O apêndice é considerado um órgão vestigial, tá? O apêndice é considerado um órgão vestigial, ou seja, um vestígio de evolução cuja função havia sido perdida com o tempo, tá? Praticamente é um fuzil em nosso abdômen, um fuzilzinho, um funil em nosso abdômen, tá? Que ele serve para depósitos de bactérias e auxilia no processo da digestão. Na verdade, o apêndice serve para depósito de bactéria e auxiliar no processo da digestão, mede 10 centímetros, porém não é algo muito essencial para o organismo. Porém, se houver um processo inflamatório no apêndice, isso pode gerar grandes complicações para o nosso organismo, tá? Não esqueça que ele é um depósito de bactérias, ele auxilia, tá, no processo de digestão e evita processo infeccioso. Então ele vai armazenar
né? Vai abrigar ali dentro dele bactérias. Ele vai auxiliar no processo digestório também, ele auxilia porque ele anexa o intestino grosso, e o intestino grosso se anexa ao intestino delgado, então o apêndice ele auxilia no processo de digestão, ele absorve bactérias e evita processos infecciosos no organismo, tá? E nele existe muita concentração, grande concentração de linfócitos, que são células de defesa, tá? Do nosso organismo, indicando sua relação com o sistema imunológico, tá? As células de linfócito são células que auxiliam no processo de defesa do nosso corpo, não totalmente diferentes dos leucócitos, porém o apêndice ele é rico, né? Ele é rico nessa questão aí de concentração de linfócitos, porém é um órgão, né, que não é tão eficaz assim, mas ele tem a função, como eu falei, de absorver as bactérias, né, auxiliar no processo digestório e evitar algum processo infeccioso, o apêndice, tá? Então o apêndice, como eu falei para vocês, se inicia bem lá no início do intestino grosso, tá? Abaixo do seco, mede basicamente 10 centímetros o apêndice, tá? Pode ser considerado um pequeno órgão linfático, parecido com o dedo de uma luva. Geralmente ele é parecido com o dedo, tá? De uma luva. Ele pode ser considerado como um órgão linfático, como eu falei, se localiza bem ali abaixo do seco, tá? É na primeira porção do intestino grosso, tá bom? Eu tentei desenhar aqui basicamente para vocês entenderem. Já falei para vocês que eu não sou bom de desenho, ó. A gente tem aqui, ó, esse aqui é o apêndice, tá? Nós temos em cima do apêndice seco o colo ascendente do intestino grosso, o colo transverso, o colo descendente. Aqui nós temos o sigmoide e aqui nós temos o reto e embaixo temos o ânus, tá? Então, ó, o apêndice tem o formato de um dedo de uma luva, tá? Pode ser considerado um órgão linfático, tem uma grande concentração de linfócitos, auxilia no abrigo de bactérias, no processo digestório, evita processos infecciosos, porém, por não ter muita função específica no organismo, mas quando é inflamado, ocorre sérias complicações gravíssimas à saúde, onde o paciente desenvolve uma apendicite, que é uma cirurgia que tem que ser feita de emergência para retirada desse apêndice. Acima do apêndice nós temos o seco, aqui nós temos o colo ascendente, temos o colo transverso, aqui temos o colo descendente, tá? Aqui abaixo do colo descendente nós temos aqui essa parte aqui que é o sigmoide, aqui nós temos o reto e embaixo nós temos o ânus, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Basicamente essa explicação rápida e bem objetiva. Beijo, fiquem com Deus.